Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Na ordem do dia temos uma primeira parte destinada à concretização de 3 audições. A primeira, precisamente, ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, e quero, nesta fase inicial, de imediato agradecer muito a disponibilidade do Sr. Tenente-General Manuel Fernandes Borrelho da Rocha, que é o Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana, assim como ao Sr. Diretor da Direção do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, Sr. Coronel Jorge Manuel Henrique Samado. É de facto um gosto grande ter-vos cá para poder esclarecer um assunto que surgiu na sequência de 2 audições que esta Comissão de Ambiente e Energia fez há cerca de um mês e meio, a um grupo de peticionários e também a um grupo relacionado com a recuperação do talagenal da floresta. Estamos a falar de algo que nos foi apresentado como cortes rasos na Serra da Lousã. E é nesse contexto que aqui estamos hoje. A audição está prevista desenvolver-se com uma apresentação inicial do requerimento por parte do partido proponente, neste caso o Partido Chega, e para isso terá um período de intervenção na ordem dos 3 minutos. Depois, o requerido, portanto, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, terá 10 minutos para expor aquilo que vai entender. Seguir-se-á uma ronda por todos os partidos. Cada partido terá 4 minutos para poder fazer uma intervenção, colocar questões ou abordar os temas que vai entender. E, na parte final, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente terá 15 minutos para poder responder e complementar a informação inicial. E, sem mais delongas, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, na pessoa da Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os representantes do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, agradecendo desde logo a disponibilidade para estarem aqui connosco nesta manhã. De facto, o Sr. Presidente ia apresentando a origem deste requerimento, surge num contexto de um conjunto de audiências que tivemos aqui nesta comissão, onde cidadãos comuns, organizações, grupos ligados à Serra da Lousã denunciavam então situações de árvores cortadas na Serra e, acima de tudo, de negligência por parte de várias entidades que foram contactadas e às quais não houve qualquer resposta, denunciando também a falta de meios para quem atua no terreno e a falta de capacidade de fiscalização destas mesmas entidades. E, portanto, consideramos de extrema gravidade e urgência, na medida em que consideramos a Serra da Lousã um dos patrimónios naturais mais valiosos do nosso país. Estamos a falar, segundo sabemos, de cerca de 142 hectares de florestas devastados e, desde logo, peço que me corrijam se este dado não for o correto. Sabemos que dentro destes hectares há pelo menos 75 hectares de terrenos públicos e preocupa-nos o facto destes terrenos estarem integrados na rede Natura 2000 e, supostamente, também serem uma reserva ecológica nacional. E, portanto, não é apenas um caso de árvores cortadas, é, acima de tudo, a destruição de ecossistemas, ameaça à biodiversidade e, acima de tudo, perda de recursos essenciais que são fundamentais até para a dinamização da economia local, para a identidade da região, e tivemos a oportunidade de conhecer aqui exemplos de turismo rural que é desenvolvido nesta serra. E, portanto, parece-nos inaceitável, sabendo que desde 2021 têm existido denúncias por parte de uma das associações que recebemos aqui, a Associação de Recuperação do Talagenal, que alertavam para estes crimes ambientais, e é por isto que convocamos aqui estas entidades, com o acordo dos demais partidos, e desde logo queríamos deixar 3 questões iniciais. A primeira questão
prende-se com o facto de como é que é possível, no fundo, que estas práticas tenham ocorrido ao longo de um tempo continuado. Queríamos também saber que ações concretas é que foram implementadas para investigar estas denúncias, o que é que está a ser feito para impedir repetições destes atos e, acima de tudo, como é que estão a ser monitorizados estes cortes e o avanço de espécies invasoras, como a acácia, que ameaçam dominar as áreas exploradas. Com isto, parece-nos importante destacar que consideramos que o CEPNA é fundamental para a garantia da lei, para garantir que a lei é cumprida e, acima de tudo, para garantir que o nosso património natural é protegido e, por isto, reiterar o nosso agradecimento e dizer que numa segunda ronda faremos então mais questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E passo então a palavra ao Sr. Tenente-General Berlido Rocha. Faz favor, Sr. Tenente-General. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Dr. Salvador Malheiro, excelentíssimos Srs. Deputados da Comissão de Ambiente e Energia, minhas senhoras e meus senhores, excelências, começo por expressar cordiais cumprimentos a todos os membros desta Comissão e por agradecer a oportunidade que é dada à Guarda Nacional Republicana para apresentar a sua versão dos factos em relação à ação de corte e chega de árvores efetuada na Serra da Lousã em setembro-outubro de 2023. Entre as diversas missões confiadas à Guarda Nacional Republicana, a fiscalização da atividade florestal constitui uma das áreas de intervenção específica e de âmbito nacional, prosseguida, em particular, pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente. Foi neste contexto que a GNR interveio neste processo nos moldes que, seguidamente e de forma sucinta, passo a descrever. Com efeito, em 27 de setembro, o posto territorial da GNR da Lousã recebeu uma chamada telefónica da empresa Silveira Tech a denunciar o corte ilegal de árvores no lugar da Silveira, sito na Serra da Lousã. Na sequência dessa denúncia, em 27 de setembro, pelas 17 horas, o Núcleo de Proteção Ambiental do CEPNA da Lousã, doravante designado por NPA, deslocou-se ao local, não tendo presenciado qualquer atividade, sendo apenas possível constatar a abertura recente de um caminho em terreno da Rede Natura 2000. Em 2 de outubro, pelas 14h30, o NPA voltou ao lugar da Silveira, no intuito de identificar os trabalhadores e lavrar o competente auto de contraordenação pela abertura do caminho. Todavia, uma vez mais, não encontrou trabalhadores no local. No dia seguinte, ou seja, 3 de outubro, pelas 15h50, o NPA, acompanhado de uma patrulha, da Patrulha às Ocorrências do Posto Territorial da Lousã, deslocou-se novamente ao lugar da Silveira, onde decorria o corte de árvores, com a missão de garantir a ordem pública perante a intenção da Câmara Municipal da Lousã, na pessoa da Sra. Engenheira Maria Manuela Simões Ferraz, entregar uma ordem de embargo administrativo ao madeireiro, com o pressuposto que este procedia ao abate de árvores em terrenos do município. Neste momento e no local, além dos elementos da Câmara Municipal da Lousã, também estava presente o advogado representante da empresa Silveira Tech, o qual manifestou a intenção de executar uma ordem de embargo administrativo aos trabalhos de corte de árvores nos terrenos alegadamente da empresa. Contudo, importa realçar que este pretendido embargo apenas foi transmitido verbalmente. No seguimento destas pretensões, ainda na presença do NPA, verificou-se que a Silveira Tech, ou seja, a sua representante, e a representante da Câmara Municipal da Lousã não conseguiram chegar a um consenso relativamente às delimitações dos terrenos, para efeitos de prova da propriedade. Em 4 de outubro de 2023, pelas 14 horas, ao posto territorial da Lousã chegou a informação que o madeireiro estava a proceder ao corte de árvores, no lugar da Silveira. Assim, pelas 16h22, o NPA abordou o sócio da empresa Álvaro Matos Bandeira e Filhos, que nesse momento operava um veículo pesado de transporte, assim como um segundo trabalhador da mesma empresa, que operava uma máquina giratória, tendo, na sequência dessa abordagem, elaborado a participação sem queixa, que remeteu ao Ministério Público da Lousã no dia 6 de outubro.
Mais tarde, pelas 18h58, a Câmara Municipal de Lousã comunicou ao posto territorial de Lousã que tinha enviado, por correio eletrónico, uma participação ao Ministério Público de Lousã. A quando da abordagem ao representante da empresa Álvaro Matos Bandeira e Filhos, este exibiu o manifesto do corte de árvores do ICNF, com a caracterização da parcela de corte e espécies a abater, conforme se encontra previsto no Decreto-Lei nº 31/2020, de 30 de junho. No dia 5 de outubro, pelas 12h52, o representante legal da Civeiratec deslocou-se ao posto territorial da Lousã para formalizar queixa-crime por furto de árvores nos terrenos que explora em regime de comodato, denunciando como suspeito a empresa Álvaro Matos Bandeira e Filhos, a qual queixa esta que foi registada no IPC 265/23. Perante a continuação da atividade, no dia 5 de outubro, a comandante do Destacamento Territorial da Lousã contactou a excelentíssima senhora Procuradora do Ministério Público da Lousã no sentido de expor a situação e tendo recebido a orientação que, tratando-se de um assunto de natureza civil, a Guarda deveria continuar a identificar os locais e os funcionários que procediam ao abate de árvores, reportando esses mesmos elementos ao Ministério Público. Cumulativamente, a senhora Procuradora do Ministério Público reforçou que, para ocorrer a suspensão do corte de árvores, a Câmara Municipal de Lousã teria de interpor uma providência cautelar junto da autoridade judicial e, caso a mesma fosse decidida em seu favor, estar-se-ia então na presença de um eventual crime de desobediência, previsto e punido pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, caso o madeireiro mantivesse a desobediência à ordem legítima do Tribunal. Decorrente das orientações recebidas do Ministério Público, a GNR transmitiu à autarquia essa informação na pessoa do seu Presidente, e bem como a ação subsequente que a Guarda iria desenvolver, tendo-lhe reiterado que a Guarda cautelaria todos os meios de prova e que os mesmos seriam enviados atempadamente às entidades competentes. As árvores que estavam a ser abatidas eram espécie pinheiro bravo e eucalipto comum, neste caso, espécies não protegidas, criadas para serem abatidas para a indústria madeireira, conforme manifesto de corte já anteriormente referido. Dado que a abertura do caminho pelo madeireiro, no lugar da silveira, com o objetivo de facilitar a manobra das máquinas industriais e o trânsito dos veículos pesados, foi realizada de forma irregular, em consequência, foi lavrado o auto de contraordenação 385/2023, em 11 de outubro, sendo remetido nessa data ao ICNF. De referir que as ordens de embargo administrativo não foram, até ao momento em que seja do conhecimento da Guarda, validadas pela autoridade judicial. Importa ainda destacar a dificuldade sentida por todos os intervenientes, proprietários e usufrutuários, na identificação dos limites dos respectivos prédios rústicos, não tendo sido possível alcançar um consenso, face à inexistência de muros, de marcos ou acidentes naturais do terreno, que contribuíssem para essa finalidade. Em 29 de julho, o Tribunal da Lousã proferiu despacho de arquivamento dos autos decorrentes, ou que tiveram a sua origem, na denúncia numerada no IPC 265/23, que se refere à queixa apresentada pela empresa Civeiratec e a quem autos foram apensas outras queixas, entretanto, apresentadas. O argumento foi por não ter sido possível ao Ministério Público obter indícios suficientes da prática do crime de furto qualificado. Antes de concluir, importará também referir que, de acordo com a sua lei orgânica, aprovada pela Lei 63/2007, de 6 de novembro, na sua versão mais recente, a Guarda Nacional Republicana não pode dirimir conflitos de natureza privada, devendo, nesses casos, limitar a sua ação à manutenção da ordem pública. A concluir, e analisado todo o processo, nomeadamente a sequência dos factos e intervenções da Guarda e, posteriormente, o despacho de arquivamento produzido pelo Ministério Público da Lousã, é convicção da Guarda que a sua atuação, enquanto
órgão de polícia criminal e, cumulativamente, como polícia administrativa, foi pautada pelos princípios da legalidade e da proporcionalidade, mantendo em permanência estreita colaboração com as autoridades judiciárias. Era esta a primeira comunicação que eu tinha a fazer. Estou disponível para eventuais esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente-General. Iniciamos agora a ronda pelos partidos. Vamos começar pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Raquel Ferreira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores representantes do Serviço de Proteção e Natureza do Ambiente e, relativamente, e vou começar aqui por esta parte em que diz que o Tribunal despachou o arquivamento, portanto, da queixa apresentada no Ministério Público sobre crime furto qualificado, segundo aqui foi dito, certo? Efetivamente, é assim, quando o que aconteceu com os madeireiros, é difícil sempre conseguir comprovar que é um furto, não é? Portanto, eu acho que aqui a questão do Ministério Público não tinha muito por onde dar a sua solução, a não ser realmente essa parte do despacho de arquivamento. Aquilo que me faz confusão é, efetivamente, em que moldes é que os senhores tiveram conhecimento, de que forma é que tiveram conhecimento e em que moldes é que este corte raso destas árvores foi realizado. Porque a CEPNA é uma entidade competente para atuar junto de um madeireiro, seja numa propriedade privada, seja numa propriedade pública, desde que haja conhecimento e que lhe seja dado esse conhecimento. Portanto, para mim é estranho como é que não é, portanto, da vossa parte não há uma atuação mais rigorosa sobre o madeireiro. E gostaria de saber e perceber porque é que isso não aconteceu. E depois, também, segundo nos foi transmitido, o corte aconteceu quer em áreas de proprietários particulares, privados, mas também em área camarária. Quero saber se isto é verdade ou não. Alegadamente foi isto que nos foi transmitido, que os cortes tinham sido feitos em propriedade privada e em propriedade do município. Inclusivamente sem que o município tivesse dado essa autorização. E, portanto, eu pretendo saber o que é que o CEPNA, nestas situações, o que é que fez, de que forma é que atuou, e se tinham ou não forma de aferir, uma vez que temos também aqui terrenos municipais, forma de aferir os hectares pertencentes aos proprietários e os hectares pertencentes à Câmara Municipal, porque os senhores aqui também vieram dizer que os particulares e a Câmara Municipal e a empresa não conseguiram chegar a um entendimento. Mas a Câmara Municipal sabe quais são os limites da sua propriedade, ou os proprietários, pronto, mas é isso que eu preciso de esclarecimento da vossa parte. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento especial para si, nesta minha primeira presença aqui nesta subcomissão. Um cumprimento especial também para os deputados e para todos os funcionários desta comissão. E muito obrigado por me acolherem aqui hoje. Cumprimento também o Sr. Tenente-General Borrellido da Rocha e o Sr. Coronel Jorge Manuel Henriques Amado, a quem agradeço a intervenção inicial. E dada a diversidade e os factos que são quase impossíveis de registar nesta, gostaria que depois nos fizessem chegar esse depoimento por escrito, porquanto não tivemos a ocasião de reportar todas as datas que são importantes para nós. Como já aqui foi dito na apresentação do requerimento, a Serra da Lousã é para nós
é para todo o país e também mais para os habitantes do distrito de Coimbra, um ex-libris. E obviamente que todos fazemos para preservar aquele ambiente que muito caracteriza toda aquela zona. Há de facto, este relatório, relatório de factos, é algumas vezes incongruente. O senhor foi dando conta de que, pelas diversas vezes que foram ao local, não conseguiam encontrar, muitas das vezes, os intervenientes. Ora, um corte daquela natureza não se faz à noite, faz-se durante o dia. E, na verdade, é estranho que um corte raso daquela envergadura não se consiga identificar os autores. Mas há aqui também outras questões que eu gostaria de ver esclarecidas. A Associação de Recuperação do Telesnal deu conta na audição que aqui teve lugar que grande parte das árvores eram carvalhos, além do pinheiro bravo e do eucalipto, era também castanheiro e carvalhos. Na apresentação que aqui fez, dá referência apenas ao eucalipto e ao pinheiro bravo. Obviamente que não são árvores classificadas, mas que não está em consonância com aquilo que foi transmitido. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de saber é que, efetivamente, o que é que foi cortado? Uma área daquela dimensão, provavelmente teria outras árvores, mas no vosso relatório, ou nos relatórios, nos diversos que apresentam, dizem apenas referentes a pinheiro, bravo e eucalipto, o que não está em consonância com aquilo que foi relatado. Sabemos também, por aquilo que disse, que há aqui um litígio entre limites de propriedade. Sabemos que a GNR, obviamente, que não tem que andar a saber quais são os limites das propriedades de quem. Mas há aqui uma entidade que, efetivamente, deve conhecer a sua propriedade. É a Câmara Municipal de Lousã. Os senhores fizeram referência a isso. E fizeram também referência de que, deram conta de que, para se evitar aquilo, teria que haver uma providência cautelar. Informaram que devia ter sido apresentada junto do Tribunal uma providência cautelar. A primeira questão que eu coloco é que eu não tenho conhecimento se ela foi ou não apresentada. E era importante saber aqui se a providência cautelar foi apresentada e em que moldes é que foi apresentada, porque há aqui, parece-me, duas questões que, a ser verdade, o que a Associação de Recuperação do Telesnal aqui disse, há duas razões que motivavam essa providência cautelar. Sr. Deputado, eu peço que... Vou concluir. A primeira era, efetivamente, a invasão de um território municipal, de uma propriedade que era propriedade municipal. Essa era uma razão. A outra razão era por um corte que, eventualmente, seria abusivo e não estaria acoberto do manifesto de corte que foi apresentado pelo ICNF. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Rita Matias, 4 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores representantes do CEPNA. Agradeço os esclarecimentos iniciais e, se me permite, tenho desde logo uma questão que salta à vista na cronologia que nos apresenta. Tanto quanto percebemos, a primeira denúncia que vos chega é a 27 de setembro. E, segundo nos disse aqui, nessa mesma tarde, após a denúncia, dirigiram-se ao local e procuraram apurar os factos e perceber se Sr. Deputada, eu vou, se me permitir, se cá fazíamos aqui uma pequena pausa, senão não se consegue ouvir. Sr. Tenente-Geral, como estava a dizer, o seu documento escrito pode ou não ser entregue, fica à vossa consideração. Foi um pedido do nosso deputado, mas se quiserem, sim, se não quiserem, não tem problema nenhum. Naturalmente que nós gostávamos todos que pudesse distribuir, mas se vir que há aqui algum resíduo, mas depois no final. Está bem. Agora sim, acho que podemos retomar. Sr. Deputada, faz favor, se quiser começar do início, podemos pôr o tempo desde o início
Estamos à vontade. Bem do início. Muito obrigada, Sr. Presidente. Fomos brindados com a banda da GNR, que é ótima e que presta sempre um grande serviço à nação. Mas, como eu dizia, perante a cronologia que nos apresentou, percebemos que recebem uma primeira denúncia a 27 de setembro, que nessa mesma tarde se deslocam ao local, mas que não verificam qualquer ação a decorrer naquele momento. Percebem que houve um caminho que foi aberto, mas não encontram ninguém a praticar uma ação indevida. No entanto, regressam ao local, pelo que percebi, por autorrecriação, e bem, é a vossa missão, no dia 2 de outubro. Acontece que de 27 de setembro a 2 de outubro são 5 dias e pelos relatos que temos dos cidadãos, nesses mesmos dias continuaram a operar maquinarias e continuaram a devastar a Serra da Lousã. E, portanto, pergunto, por que não mais cedo? Eventualmente dirá a questão de dias úteis, não tenho presente o calendário ou não, mas preocupa-nos o que é que poderá ter sido devastado nesses 5 dias. Preocupa-nos também a acusação, que pode ser indevida, de falta de fiscalização. Portanto, que estes terrenos não costumam ser acompanhados regularmente. Bem sabemos que muitos dos serviços têm falta de meios e, portanto, não estamos necessariamente a responsabilizar o CEPNA. No entanto, estamos na entidade certa para nos dizerem se não têm meios suficientes para operar no terreno e para conseguir garantir o acompanhamento e a fiscalização de uma serra tão diversa como a Serra da Lousã, ou para além da Serra da Lousã, então estamos no sítio certo para legislar, para pedir ao Governo que abra novos concursos e para garantir que existem mais meios para que não volte a acontecer uma situação como esta. Uma das questões que deixámos também na introdução, na nota introdutória, é de que uma das consequências desta devastação é a proliferação de espécies invasoras como a acácia. E sabemos que estas espécies colonizam rapidamente terrenos devastados e que não são apenas um inconveniente, como são mesmo uma ameaça à recuperação de ecossistemas e à segurança das populações. E por isto eu gostava de saber se o CEPNA está a tomar algum tipo de medidas para conter esta proliferação e se tem conhecimento de algum plano de recuperação ambiental específico e, caso este plano não aconteça, não esteja a acontecer por agora, o que é que falta? É financiamento? É meios? E, acima de tudo, como é que nós vamos conseguir garantir que os responsáveis pela destruição do tal caminho que foi identificado vão ser obrigados a reparar os danos causados? Permita-me ainda voltar ao tema da falta de fiscalização e da necessidade de responsabilização, porque a denúncia que nós recebemos por parte da Associação de Recuperação do Talasnal, aliás, diz que desde 2021 as suas denúncias caem em saco roto e que há uma ausência de resposta rápida e eficaz. E por isto consideramos que esta ausência de resposta rápida, em certa medida, é uma autorização tácita para a continuação destes atos, porque na realidade eles continuam a suceder e não há qualquer tipo de consequências, os processos acabam até arquivados. E por isto, aquilo que gostávamos de perceber é qual foi a falha aqui na articulação entre o CEPNA e o ICNF ou qualquer outra entidade de fiscalização que até possa não estar contemplada neste requerimento e que se calhar venha a ser necessário de ser ouvida nesta sede. E por que razão é que a resposta não foi mais imediata? A questão que já tinha trazido ao relembrar a cronologia que nos deixou aqui. Por fim, a última questão que lhe deixava é que mecanismos é que estão a ser implementados pelo CEPNA, não só na Serra da Lousã, mas em demais territórios e propriedades, por exemplo, da Rede Natura ou da Reserva Ecológica Nacional, para garantir que isto não sucede. Porque, de facto, se nem estas áreas protegidas, que nós legislamos e determinamos que são especiais e que devem ser protegidas de forma especial, se nem estas nós conseguimos proteger, o que será do restante património natural do país? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos partidos e passo agora a palavra novamente ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente para responder às questões e para uma intervenção final com cerca de 15 minutos. Sr. Tenente-General ou Sr. Coronel, estejam à vontade para poder distribuir o tempo entre ambos. Muito obrigado pelas questões. Eu começaria logo pela primeira parte. A questão, efetivamente, tivemos conhecimento a 27 de setembro. Fomos ao local, não estava lá ninguém, apesar de termos constatado a existência do caminho. No dia 2,
a equipa do CEPNA voltou ao mesmo local no intuito de identificar os trabalhadores, a empresa e também conhecer do licenciamento e dos documentos que tornariam a atividade legal, e desta vez também não foi localizado ninguém. Para quem anda no terreno e conhece a forma de trabalhar, nem sempre os trabalhos arrancam das 8 às 17 ou 18. Vão lá, fazem, porque às vezes até são entidades diferentes, não logramos encontrar ninguém a trabalhar nesse local. Depois também, o NPA da Lousá, esta é uma das muitas atividades que desenvolve. São 4 dias, não sei se há aqui um fim de semana. Relembro que estávamos na altura também ainda da Dividir, implementada a Dividir, a Diretiva de Vigilância e Detecção de Incêndios Florestais, bem como a nossa Operação Floresta Segura, que tem como finalidade dar resposta à proteção da floresta, dos incêndios rurais, prosseguindo aqueles 5 processos que estão identificados no SEGIFRE. E nessa medida, eu não vejo aqui foi quando foi possível, por muitos recursos que tivéssemos, é uma questão de priorizá-los em função das necessidades. Também, infelizmente, não trouxe para aqui elementos que me permitam neste momento abordar a questão das condições climatéricas, porque efetivamente são determinantes e até provavelmente a ausência dos madeireiros poderá ter a ver com a situação climatérica que se verificava à data. Não tenho esses elementos e peço desculpa por isso. De qualquer das formas, esta foi a resposta. No que se refere à falta de meios e de resposta, os meios são sempre um recurso mais escasso que temos. A nós o que nos é exigido é que dentro de um quadro de necessidades tenhamos a capacidade de as priorizar e de mobilizar os meios em tempo e com a oportunidade necessária e com a capacidade necessária para responder a questões pontuais. Também foi referido que estariam abate, carvalhos e sobreiros, etc. Não é essa a informação que temos. Eu relembro que a partir do momento que chegamos ao contacto com o representante da Silveira Tec e nos facultou o manifesto do corte, onde está discriminado o tipo de árvores que estão previstas ser abatidas. Facultou também uma série de documentação, que eu não trouxe aqui porque também não é propriamente objeto desta análise, e que foram, para quem teve a oportunidade de ler o despacho de arquivamento, é feita uma análise de toda essa documentação, e exaustiva em alguns casos, e não foi encontrado pelo processo penal nenhuma divergência significativa. Aliás, algumas das denúncias pecaram por exceder, digamos que a avaliação que pretendiam. Diziam que a área era de hectares, chegou ao fim, há lá uma que, salvo erro, anda na casa dos 300 metros quadrados. A Câmara Municipal, não tenho bem a certeza, é uma questão de consultarmos o despacho. A Associação dos Baldios também apresentava um corte na área respectiva, com um volume de artigos de pinheiros muito elevado, e chegaram à conclusão final que estaria muito aquém daquilo que era a estimativa inicial. Eu também diria que, a partir do momento que nós detectamos uma infração, ou temos lei, só há infração porque há uma lei prévia que a define como infração, e nós levantamos o respectivo auto. Enviamos para a entidade competente, no caso foi o ICNF e também o Tribunal, ficámos à ordem dessas entidades para que nos peçam diligências mais detalhadas, se entenderem que é necessário. A partir do momento que nós remetemos a
a participação de sem queixa ao Tribunal de Lousã, que posteriormente remetemos a queixa que foi formalizada no posto da Lousã pelo representante da Silveira Tech. E tivemos conhecimento da queixa apresentada pela Câmara Municipal e remetida diretamente ao Tribunal. Neste momento, e daí o contacto da Comandante de Destacamento à Sra. Procuradora, para dizer, nós estamos a acompanhar, qual é o entendimento do Tribunal. Preciso de diligências, é para proceder a alguma ação, e a resposta que obtivemos enquadra-se naquilo que é os padrões de procedimento de uma força de segurança num Estado de Direito. Atua, a partir do momento que comunica a potencial infração, a entidade ou desenvolve ela a investigação, que foi o caso, ou então solicita diligências concretas. As que foram solicitadas foram questões pontuais, nada de... aliás, um dos processos, penso que foi instruído pela GNR. O processo há um dos processos que correu termos, uma parte do processo, pelo menos, no CEPNA da Lousã. Sobre uma das queixas. Porque depois confluíram 3 queixas. Foi a Associação de Baldios, a empresa, agora disse o nome dela, a Silveira Tech, a Câmara Municipal e também a Colquídia. O despacho de arquivamento é muito claro nisto, porque avalia cada uma dessas queixas, as provas que daí resultaram, etc. Portanto, julgo que nesta base, a Guarda Nacional Republicana, o CEPNA, conduziu a situação dentro daquilo que é o padrão natural. Também de referir que a informação que temos e a avaliação que fizemos, nem tudo, e a maior parte do corte, que são muitos artigos e é uma área muito vasta, não é toda em rede Natura. Há ali uma parte, a partir do momento que o ICNF é envolvido e é a entidade que faz a gestão da rede Natura 2000, a Guarda também não tendo recebido qualquer indicação, qualquer pedido de diligência, obviamente que não promoveu qualquer tipo de ação nesse mesmo local. E, basicamente, era isto que... Não sei se me esqueci aqui alguma... talvez sobre a Acácia, aqui o nosso Coronel Amado poderia dizer alguma coisa mais concreto e mais específico, se me permitem passar obrigado, a palavra, Sr. Presidente. Eu peço-lhe só que passe o microfone. Sr. Coronel, faz favor. Ora, mais uma vez, muito bom dia. Aqui só mais uma questão, só complementando o que o Sr. General referiu. Ora bem, a nossa atuação, quer seja nesta área, quer seja na vertente de outros tipos ambientais, estamos sempre em coordenação com todas as entidades ambientais. O CEPNA, enquanto, como é chamado várias vezes, como braço armado do ambiente, logicamente há sempre em coordenação direta com a IGAMAOT, com a APA, com o ICNF, para as questões que cada um tem na sua gestão. Neste caso foi com o ICNF, também tiveram os chapadores florestais no local, portanto viram que o CEPNA já lá estava e foi aí que foi feito os levantamentos de tudo o que estava a ser feito. Relativamente às acácias, as acácias é uma espécie invasora da flora, podia ser, como temos também em Portugal, espécies invasoras da fauna, que estão a ser controladas, portanto isso é uma gestão direta do ICNF, que depois, logicamente, que quando necessita de alguma implementação de medidas para o seu controle, seja da fauna ou seja da flora, o CEPNA será envolvido. Mas o controle, a gestão científica dessas situações, tanto são geridas pelo ICNF, que depois, logicamente, em coordenação com o CEPNA, quando são cortes ou quando são o controle de algumas áreas, quer com acácias, quer com outras espécies, são feitas. Relativamente ao caminho que foi aberto, este sim estava em Rede Natura 2000, estava no limite da Rede Natura 2000, portanto o auto já foi reencaminhado para o ICNF, que depois, na decisão da entidade competente para a decisão final, é que irá depois noticiar e logicamente, comunicar à empresa para reparar o caminho e para repor, na medida do possível, a situação anterior, se for esse o caso de decisão, logicamente que o processo não corre termos na Guarda Nacional Republicana. Relativamente à resposta,
Do CEP. Ora, o CEP, naquela altura, eu não sei quando é que eram as condições climatéricas naquela altura, não, foi uma coisa que não fizemos esse levantamento, mas no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, portanto, as patrulhas estão diariamente no terreno. E são, enfim, ao final dos relatórios que temos de 2023 e 2024, já este ano, que também está para ser apresentado, são milhares de patrulhas que fazemos e estão todos os dias no terreno. A resposta foi pronta e foi rápida, com a deslocação ao local. Na altura é que, provavelmente, com o alarido que se passou, porque tivemos logo contactos também do ICNF e de todas as entidades, deslocámos ao local, e as pessoas provavelmente com algum, enfim, com a dimensão que se passou na comunicação social, nos telejornais e noutras áreas, provavelmente suspenderam durante aqueles dias, porque estou recordado que o dia 2, portanto é uma segunda-feira, portanto naqueles dias antes provavelmente suspenderam, até obter, e logicamente que foi depois verificámos, que o corte daquelas árvores, portanto pinheiros, os eucaliptos e algumas acácias, mas essas até é de bom cortar-nas. A empresa obteve na base de dados do SICORT, portanto, que é uma base de dados para o corte destas árvores, portanto, teve a autorização do ICNF e foi passada a autorização do ICNF, que podemos até remeter uma cópia, que foi autorizada a cortar, portanto, naquela zona as árvores. O único conflito que há aqui, ou possível conflito, foi na zona que a Câmara, que está ali em dúvida entre a Câmara, os terrenos camarários ou os terrenos não camarários. Mas, como referimos, todas as entidades que estiveram no local, a própria Câmara não sabe qual é o seu terreno, quais são as suas limitações. Portanto, por isso esteve lá a vereadora da Câmara, esteve lá uma senhora da Câmara Municipal também, e, nessa altura, independentemente de continuar os cortes, o proprietário, portanto, quem estava a fazer o corte, a solicitação da Guarda, suspendeu os cortes naquela zona dúbia. Nessa zona dúbia não foi cortado na altura, logicamente depois provavelmente vieram a fazer esse entendimento, mas naquela altura avançaram para aqueles que tinham a certeza de que era um terreno privado e ficou para ser dirimido com a Câmara aquela parte ou não, porque a Câmara também não tinha a certeza quais é que eram realmente os limites da sua zona. E essencialmente, portanto, foi a grosso modo daquilo que já foi dito, o que se passou, e que temos o relato das nossas equipas no local. Muito obrigado. Sr. General, faz favor. Então, se me permite, e só para clarificar aqui uma situação que há bocado referido relativamente à Câmara de Lousá e ao corte, o que é referido aqui no despacho de arquivamento, refere, contudo, em requerimento subsequente, que afinal seria só um terreno e inquirido posteriormente o Presidente da Câmara de Lousá, referiu que, no local, cortaram algumas árvores que se encontravam plantadas em terreno da Câmara Municipal de Lousá. Atribui aos prejuízos um montante de 325 euros. Portanto, não é aquela dimensão que inicialmente lançaram, mas apenas e só isto. No terreno, delimitar um conjunto de árvores que representa 325 euros, salvo melhor opinião, e posso estar completamente enganado, não estamos a falar de, digamos que, divergências a olho nu. De igual forma, também a Associação dos Baldios também apresenta um pedido de indemnização, um prejuízo na ordem dos 580 mil euros, e depois vem 580.978,08 cêntimos é o valor que apresenta. Posteriormente, o Ministério Público também entende que era manifestamente exagerado e que haveria sempre a possibilidade de o processo seguir pela via civil. Estes são os dados que nós temos, sim, pronto, mas que estamos, a Guarda Nacional Republicana, se, chegando ao local, não havendo dúvidas inequívocas que aquele terreno é propriedade do lesado, se não houvesse dúvida, se fosse uma propriedade morada, se fosse demonstrado documentalmente a propriedade, obviamente que nós tínhamos inclusivamente legitimidade para deter, porque estávamos perante um furto, estávamos perante um crime, e nós no crime não há problemas. Agora, quando chegamos ali, temos uma área, várias entidades a reclamarem a posse,
mas ninguém quantifica, porque o próprio o madeireiro, a empresa Comércio de Madeiras de Poiares, reclamavam muitos artigos e apresentaram documentação. Agora, materializar o registro de cada artigo rústico no terreno não é obra para se dirimir naquele momento. E também não é responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Mesmo do CEPNA, temos que ir por outros meios, há os levantamentos topográficos, há um conjunto de ações que podem e devem ser desenvolvidas e que a entidade competente para as requerer e para as avaliar será, obviamente, o Tribunal, seja ele no âmbito civil, seja no âmbito criminal. Da minha parte é tudo. Sr. General, muito obrigado. Nós damos por concluída a nossa audição. Agradecer muito a vossa disponibilidade e até a transparência com que apresentaram todos os factos, que naturalmente vai ser muito importante para nós podermos esclarecer toda esta matéria, até porque vamos ter mais 2 audições a seguir, com o IGAMAOT e também com o ICNF, mas muito obrigado e façam uma boa viagem de regresso. Senhores deputados, nós daqui a 10 minutos estamos aqui para outra.